Olá, companheiros, bom dia a mais um estudo nesse nosso canal, nessa playlist que tem como título o nome do livro, que no momento estamos fazendo as leituras e fazendo singelas reflexões. Livro Fonte Viva, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia do sempre saudoso Chico Xavier. Rogamos a Deus inicialmente, como sempre, o amparo da espiritualidade amiga, dos benfeitores espirituais, para que nos proporcione, mesmo nessa situação virtual, nossa união, o sentimento de proximidade, de amizade, o calor do envolvimento do estudo com as vibrações que lhe são peculiares. Com a certeza desse amparo e dessa possibilidade, hoje nós faremos a leitura da mensagem de número 156 do livro, que tem como título Parentes. Emmanuel nos inicia aqui com uma carta primeira de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, onde diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Paulo, você apóstolo querido. A causalidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores, que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propagação salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das suas próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular, com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estamos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. É uma praia estreita do lar que nos convida nesse momento à habilitação para prosseguirmos em serviço em faixas mais amplas, de maior experiência. Então, de início, Emmanuel já nos deixa claro que a parentela, não é o acaso, não é questão de casualidade, e sim na realidade de causalidade, de causa, onde se encontra essa causa da necessidade desses laços de parentesco. Então, nada existe ao acaso, muito menos essa ligação consanguínea. Então, ele já nos fala que são princípios sutis que vão trabalhar na ligação da consanguinidade. Nós, na realidade, não temos noção, com certeza, de todo o trabalho, de toda uma equipe que se coloca
disponível e com todo o entendimento consoante as leis, né, que regem os mundos, para nos fazer adentrar uma reencarnação com essas ligações consanguíneas. Essa preparação desses espíritos, desse momento, dessas situações que iremos vivenciar em conjunto. Então isso tudo é preparado de uma forma bem antecipada, com muito cuidado, com todo o entendimento desses trabalhadores do mundo espiritual. Não é obra do acaso, não é coisa que se formata de uma hora para outra. Não temos noção do trabalho que foi fazer reunir nesse momento alguns espíritos. E ele nos fala, né, a causa do passado reunir-nos no presente. Então, causa, qual foi a causa, né? O que deu causa a essa união? E ele já nos fala que é indispensável pagar com alegria os débitos. Então nos enganamos a companheiros do qual temos débitos a saldar com a lei, principalmente com as leis de Deus, e que de alguma maneira infringimos outras leis e as pessoas acreditam que foi com ela. Não, mas acima, antes de ser uma individualidade, foi com a lei de Deus. Com a nossa própria consciência, infringimos o que entendíamos de consciência, de compreensão. Então ele fala aqui, a fim de que venhamos solver, né? Solver essas dívidas, terminar com essas dívidas, para que possamos ter um futuro de paz. Enquanto estivermos com essas pendências, não conseguimos trocar de faixas reencarnatórias. Então nós mesmos buscamos ali o nosso emaranhado, nosso passado reencarnatório, e encontramos uma série de situações que temos que dar conta, temos que sanar para podermos prosseguir. Existem pendências. Então, como eu vou prosseguir num curso que exige esse tipo de noção básica? Então, é como se fossem matérias, podemos dizer, obrigatórias para que possamos depois adentrar em outros cursos. Maior capacitação, digamos assim. Então temos que saldar primeiro essa dívida com o passado, que são noções básicas. Então ele vai nos falar aqui, olha, e é inútil, né, a gente ficar fugindo desses credores que respiram com a gente no mesmo teto. Podemos fugir? Podemos. Mas vai ser útil? Não, ele já diz, é inútil. É inútil porque nós vamos ter que novamente fazer alguns reencontros. E não podemos esquecer que a nossa fila, certamente, de credores deve ser bem longa, né? Eu fico imaginando a minha. Não sei de vocês, mas a minha deve ser bem longa. Então eu tenho uma série de outros credores para dar conta. E não consigo fugir desse, é que eu vou mudar de problema. Então esses que nasceram comigo no mesmo teto são ali meus credores. São aquelas criaturas que, por mais que achamos que fazemos alguma coisa, nunca é o suficiente, nunca está bom. Então, são eles que nos fazem caminhar mais apertados, porque nascemos no mesmo teto. A gente costuma lembrar, né? Se fossem vizinhos, a gente já teria se mudado há muito tempo. Mas não, a vida nos dá a oportunidade de uma reencarnação no mesmo teto, momentos que nos aproximam, momentos que compartilhamos uma boa de uma risada ou uma dificuldade, aprendemos até que o outro é melhor do que aquilo que imaginamos sobre ele. Então, essas questões são da própria vida, das questões que vêm nos trazer oportunidades e surpresas muito boas para nos desenfaixarmos de antigas visões que temos sobre o outro e o outro sobre a gente. É a oportunidade que a misericórdia dá a cada um de vermos de uma forma diferente. E se não tivermos boa vontade, não iremos ver nada. E ele fala aqui que muitas pessoas, né, que trabalham na propaganda da salvação com Jesus, né, fala tanto, com uma voz tão querida, uma voz tão doce, quando chega em casa é um trovão de intolerância.
acumulando energia desequilibradas em torno de si mesmo, porque vai voltar. Nós vamos pensar, não seríamos nós essas pessoas que na rua falamos de Jesus, falamos dos espíritos benfeitores com uma voz tão suave, vamos para um trabalho ou vamos fazer um atendimento fraterno e somos tão carinhosos, tão doces, tão compreensivos e tolerantes, e ao chegarmos em casa com aqueles que compartilham o mesmo sangue, que estão ali bem de pertinho, com os variados nomes de parentes, nós não temos, falamos assim, não temos a menor paciência, não tem tolerância, e a gente sai trovejando. E aí a questão é essa. Como é que eu vou resolver essa situação? Na rua eu consigo, em casa eu não consigo? Então ele vem nos dizer aqui, sem dúvida nenhuma, né, a equipe familiar nem sempre é um jardim de flores. Às vezes nós vamos ver famílias que ficamos assim com uma certa vontade de ter uma igualzinha. Quem é que não tem vontade de ter aquela família unida, aquela família amorosa, aquela família em que existe uma afinidade moral? Estão ali ligados, acima de tudo, não é pelo sangue, por uma amizade maior. Entretanto, a maioria das nossas famílias não se faz assim. Nos encontramos aqui na estatística do maior número, que são famílias que se reencontram para resgate em situações de provas e expiações. Então são famílias que vão nos apresentar, né, situações difíceis de compreensão, momentos de angústia em que vamos ter que fazer vamos ter que dentro de nós fazer um incrível sacrifício, né? Situações hercúleas que nos pedem ali uma tarefa de poder novamente recomeçar. Trabalhar dentro do nosso coração a luz de Jesus, o ensinamento do Mestre, o que nós falamos para os outros, para a gente falar para a gente mesmo. É um processo de evangelização. Então ele fala aqui, muitas vezes necessitamos de firmeza para com esses parentes, para temperar aquela afetividade que nós temos. Vamos ter que ser mais firmes. Mas ser firme não significa usarmos nem de violência e nem de desleixo, né? Abandonar o outro, dizer assim, quer saber? Não vou mais cuidar dessa situação de relação, não. Está muito difícil. Isso não vai resolver em nada. É difícil? É difícil. É um espinheiro? É um espinheiro que nos faz acordar para a necessidade de maior ponto de sacrifício dentro de cada um de nós. É aquele companheiro que não vai dar trégua, é aquele que vai rapidinho colocar o dedo nas nossas feridas, nas nossas dificuldades, e vai ser como um bisturi. E a gente vai ter que aprender ali a suportar, a desenvolver um pouco mais de tolerância. Não é assim que a gente vai aprendendo a ampliar mais a tolerância? Como é que eu posso falar que eu vou tolerar um grupo maior de pessoas se eu não consigo tolerar 4, 5 pessoas que é do meu grupo familiar mais próximo? Eu me afasto, eu abandono, posso não falar, mas dentro de mim. Nós vamos perceber que muitas vezes é necessário sim esse distanciamento, um distanciamento para um refazimento nosso, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas depois precisamos retornar à luta com esses companheiros. Precisamos oferecer, né, a cada um deles, ofertar, podemos dizer, uma nova oportunidade no tempo e no espaço de refazimento com a gente. A gente dá um tempo, acho que é o tempo necessário. Então vamos lá novamente retomar a relação com aquele parente. Mas será que eu já sei retomar? Será que eu já tenho mais firmeza disso que eu vou fazer? Será que eu já entendi qual é o meu papel nessa família? O que vim aprender? Então, na medida que nós vamos estudando, na medida que nós vamos com a doutrina espírita
compreendendo melhor a vida futura, nós passamos a dar um outro curso às nossas ideias, nós vamos dar uma nova perspectiva até sobre o que chamamos de presente. Nós não vamos nos prender mais a determinados resultados e expectativas, nós vamos desapegando disso tudo, porque nós vamos passando a compreender, a ter discernimento do que é ilusão, né? Do que é apenas uma miragem, e do que é necessidade da nossa personalidade, do nosso ego, que as coisas sejam consoantes às minhas necessidades, às minhas verdades. A gente vai se apegando, a gente vai perdendo essa perspectiva, né? E entender que o objetivo é estarmos junto com o outro nessa viagem. É acompanharmos essa viagem de uma forma menos sofrida, menos dolorosa, menos ensanguentada, podemos dizer assim, né? Com menos ferida. O objetivo não é a chegada. O objetivo é como nós estamos fazendo essa viagem com o outro. Então nós vamos desapegando de algum conceito que nós tínhamos de exigência, de necessidade. Passamos a ver o outro da forma que ele é. A gente vai aprender a amar o outro da maneira que ele é. Com respeito. Vai ver que a gente já vai mudando? A gente passa a respeitar o outro da forma que ele é. Então, Emmanuel nos fala aqui que os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Realmente, depois que a gente adestra paciência, compreensão, tolerância e bondade, nessa praia estreita do lar. Por isso ali nós colocamos. Família é a melhor maneira de aprendermos a amar. É uma ideia genial de Deus, né? Nos colocou junto para aprendermos a amar. Porque se não fosse esse grupo familiar, essa praia estreita, nós abandonaríamos essas lições. E são eles que nós precisamos retomar, porque é da nossa família. A gente sempre pensa assim, mas é seu parente, é seu filho, é seu pai, é sua mãe. Não interessa quem fez ou deixou de fazer, quem deu a causa primeiro para essa reencarnação. Não se trata mais disso. Se trata que nós vamos aprender a respeitar o outro da maneira que ele é. Vamos desenvolver por ele um afeto, né? Podemos dizer assim, aprender qual a mensagem que ele nos traz. Cada um tem uma mensagem a trazer, uma missão na vida. Qual a mensagem que ele me traz? Qual o aprendizado que eu posso ter com essa companhia, nessa viagem? E a gente vai nutrir um afeto pelo outro. A gente vai aprender a ser mais gentil, né? A passar na casa primeiro da afetividade pelo outro. Assim vai ficar mais fácil. Quando a gente começa a olhar o outro com um pouquinho mais de afetividade, com um pouquinho mais de boa vontade, de indulgência, procurando o que ele tem de melhor, a situação começa a ficar um pouco mais fácil. A gente já não tem mais aquela exigência sobre o coração do outro. O coração do outro é terra que a gente não pode entrar. O outro nos vê ainda, certamente, pela uma fixação que nós mesmos demos causa em outras relações antigas. Então ele traz dentro dele, ele não sabe como. Ele não nos vê de uma outra maneira. Então é no momento da prece que a gente vai pedindo a Deus para que essas relações, essas arestas possam ser, né, melhor. A gente pode falar, né? Essas arestas possam ser lapidadas. O meu bico com o bico do outro, o meu espinho com o espinho do outro, que a gente possa se encontrar nessa encarnação. E não sairmos mais como antes, ou abandonando a luta, ou terminando de uma forma sem amor nenhum, ou até com mais raiva do outro. Então é uma oportunidade da gente fechar uma conta. A gente tem que se dar conta, né, dessa conta que precisa ser fechada de uma forma melhor. Eu trouxe aqui para a gente elucidar uma história que eu sempre acho muito interessante, para uma analogia que se chama A Fábula do Porco-Espinho, que conta que durante a era glacial os animais morriam por causa do frio. Então, os porcos-espinhos, percebendo essa situação, eles resolveram se juntar em grupo, né? Cada um com seu espinho. E assim eles se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas cada um feriu o companheiro mais próximo.
justamente os que ofereciam mais calor, porque estavam mais próximos. E é assim que a gente vai fazendo. A gente geralmente fere aqueles que caminham mais próximo da gente, porque aquele que encontramos de forma esporádica, às vezes oferecemos o nosso melhor, usamos ali o verniz social. E aquele mais próximo, que dá mais calor, é o que a gente mais fere por não saber fazer essa aproximação. E os porco-espinhos resolveram então o seguinte: no momento que eles estavam se machucando, eles resolveram se afastar um dos outros. E o que aconteceu quando eles voltaram a se passaram a se afastar um dos outros? Realmente eles não se machucavam mais, mas ficaram congelados, morreram, foram congelados. Então eles tiveram que fazer uma escolha. Somos nós, quando nos afastamos desse aprendizado de amor verdadeiro que está dentro da casa, dentro da família. Nós vamos ficar congelados, em falas congeladas, em emoções congeladas. Enquanto não nos aproximarmos, entendermos, sabermos lidar com essas criaturas, todo o nosso restante vai ficar no frio, da indiferença. Então, eles percebendo isso, o porco-espinho, o que eles resolveram? Voltar a ficar juntos, mas aprender a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim eles sobreviveram. E não podemos ser nós dessa maneira? Voltarmos a ficar juntos, convivendo com aquela pequena ferida, que é normal nas relações mais próximas. É do dia a dia. São aquelas relações que vão sempre nos olhar de uma forma menos formal, vão nos cobrar atitudes do dia a dia que a gente diz, não se dá conta que está incomodando o outro. E a escola familiar vem nos ensinar a cada um ter o seu pedaço, a cada um ter o seu momento de comunidade, a cada um respeitar a forma do outro sentir, do outro examinar a vida sob o ponto de vista dele. E isso não nos impede que possamos caminhar juntos, de forma alguma. Podemos nos aproximar na medida daquele machucado. A gente começa a observar que realmente é importante. Será que está machucando tanto assim? Será que eu não estou dando muita trela a essa situação? Será que não sou eu que estou amplificando essa dor? Será que não sou eu que estou dando momento para que isso aumente ou piore? Será que eu não poderia me calar? Será que eu já não tenho maturidade de compreender que é apenas um momento que passa tão rápido e daqui a pouco a gente não lembra nem mais por que brigou com A, com B, pelo motivo? Aquilo é tão pequeno, é tão bagatela diante da vida futura. Então, quando a gente começa a se colocar no mundo de forma a ter essas relações melhor administradas, entendendo que o outro, sim, vai nos incomodar, mas que eu preciso daquele calor que o outro também tem a me oferecer. Eu preciso daquela experiência para que eu venha aprender a amar, aprender a desapegar. É quando eu aprendo a falar, a abandonar o termo egoísta do é meu porque é nosso. Eu aprendo a abdicar das minhas vontades para que o outro me dê um sorriso e fique feliz, porque eu aprendo a ficar feliz com a alegria do outro, com a felicidade do outro. Eu aprendo a me deslocar do meu eu para aquele que está mais próximo. E esse trabalho vai se dando dia a dia. Por isso que a família é uma ideia genial. Porque se não tivéssemos a família, viveríamos trancados na concha do eu, do egoísmo. A família nos obriga, de uma certa maneira, a aprender o processo de ofertar ao outro o que eu tenho de melhor, de renunciar o eu para que o nós, que o sentimento de coletivo, mesmo que seja numa família pequena, possa ser verdadeiro. Vamos pensar nisso então? O quanto de calor podemos ter. Quando estiver machucando muito, a gente se afasta. Mas quando formos nos aproximar, vamos colocar ali o algodão, o algodão da boa vontade, da resistência. Vamos ter um pouquinho mais de resistência.
porque às vezes nós somos muito firmes para falar coisas que machucam e muito fraquinhos para ouvir o que o outro tem que nos dizer. Então são momentos que temos que aprender. Se queremos falar, temos que aprender a ouvir. E assim nós vamos aprendendo a nos movimentar com esse outro ao ponto desse momento de encontro. Que possamos dizer para o outro: amigo, vai um pouquinho mais devagar que está me machucando. O que eu posso fazer para melhorar a nossa convivência? E assim, Deus nos permite, nessa praia, né, que é o lar, uma oportunidade de criarmos condições de resistência, experiência, de paciência, de boa vontade, de tolerância, para mais tarde assumirmos tarefa no mar alto que certamente nos aguarda. Que dessa maneira, então, possamos sentir junto aos nossos corações o desejo de Deus em nossa vida, que é de aproximação com todos esses companheiros que compartilham conosco a viagem que se chama essa vida. Muita paz, muita luz, muita boa vontade em nossos corações. Graças a Deus.